Olá, meu nome é Samila. Eu irei iniciar a apresentação do meu trabalho de socialização, da prática interdisciplinar, estudos avançados em literatura. O nome do tutor dessa disciplina é o Nathan Santos de Oliveira. O tema escolhido, Ecos e Reflexos Africanos na Literatura Brasileira. Em resumo, o estudo dos ecos e reflexos africanos na literatura brasileira revela a profunda influência da cultura africana na formação da identidade nacional literária do Brasil. A gente pode perceber que essa influência é muito presente até nos dias de hoje, nas obras atuais, Essa influência, da cultura africana na nossa vida, no nosso cotidiano também. Esse reflexo, essas marcas dos escravos, desde quando o Brasil foi colonizado, essas tradições ainda são presentes na literatura, nos dias atuais, como nos clássicos, desde a época da colonização, Caso aí de Machado de Assis, que a gente tem de exemplo, José de Alencar, entre outros autores aí, destaque nos clássicos da literatura brasileira. Essa influência dos escravos é muito presente na nossa literatura. A literatura, ao longo dos séculos, não apenas registrou essas realidades, mas também questionou e transformou a sociedade. Algumas palavras-chave utilizadas neste trabalho: literatura, literários e africanos. Introdução. O tema Ecos e Reflexos Africanos da Literatura Brasileira é central nos estudos literários, especialmente ao considerar a influência das culturas africanas na construção da identidade nacional e na formação da literatura brasileira. A partir da chegada dos primeiros africanos escravizados ao país, no período colonial, a literatura brasileira começou a incorporar de maneira direta e indireta os ecos da África, seja por meio de tradições orais, das influências culturais, ou das figuras e narrativas que retratam a realidade social e histórica da população negra. Assim, a literatura brasileira, desde suas primeiras produções, reflete as tensões entre o colonialismo europeu, a escravidão e as formas de resistência da cultura africana. A fundamentação teórica, a literatura brasileira, ao longo de sua formação, foi profundamente influenciada por diversos elementos culturais, históricos e sociais, entre os quais a presença da cultura africana se destaca de maneira significativa. A chegada dos escravos, dos africanos ao Brasil, através do tráfico de escravizados, marcou não apenas a estrutura social e econômica do país, mas também deixou uma marca indelével nas produções literárias, Esses ecos e reflexos africanos podem ser observados desde a literatura colonial até as produções contemporâneas, atravessando diferentes períodos e estilos, refletindo tanto as adversidades impostas pela escravidão, quanto as formas de resistência cultural dos descendentes de africanos. No entanto, a presença da África nas obras literárias brasileiras não se limita à mera descrição. A literatura, ao longo do século XIX, passou a refletir de maneira mais crítica e consciente a estrutura social brasileira, com autores como José de Alencar e Machado de Assis. Embora esses autores tenham sido críticos na sociedade escravocrata, suas obras também carregam a marca da mestiçagem, dessa mistura e das complexas relações entre as culturas africanas e europeias. Machado de Assis, por exemplo, embora não escrevesse diretamente sobre a escravidão, explorava em seus romances as tensões raciais e a hipocrisia social da época, sugerindo uma crítica sutil ao preconceito racial,
A metodologia para a construção deste trabalho sobre ecos e reflexos africanos da literatura brasileira, eu utilizei uma abordagem metodológica qualitativa, né, com base em pesquisa bibliográfica. A principal base de pesquisa foi constituída por livros, artigos, capítulos de livros de autores renomados, como Machado de Assis, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, na área de estudos literários, com ênfase na literatura brasileira e sua relação com as influências africanas. Resultados desse trabalho. O trabalho desenvolvido contribui para o conhecimento existente, né, ao aprofundar a compreensão das influências africanas na literatura brasileira, ampliando as discussões sobre o papel da literatura na construção das identidades e das representações culturais. Em termos práticos, este estudo também contribui para a maior valorização das produções literárias, que abordam a temática brasileira, destacando a importância de autores muitas vezes marginalizados e proporcionando uma compreensão mais profunda das múltiplas formas de resistência cultural que a literatura brasileira oferece. Conclusão, a partir da análise realizada neste artigo, é possível concluir que a literatura brasileira é profundamente marcada pelos ecos e reflexos africanos, que se manifestam de diversas formas, tanto nas narrativas como nas representações culturais e sociais presentes nas obras literárias. Este estudo, portanto, confirma a importância da literatura como um campo essencial para o entendimento da história e das lutas que compõem a narrativa brasileira, destacando as vozes que por muitos anos foram silenciadas, mas que agora se fazem ouvir com cada vez mais força e relevância. As referências utilizadas nesse trabalho foram Antônio Cândido, né? A formação da literatura brasileira, os momentos decisivos, Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? A análise literária. Este foi meu trabalho. Obrigada e até a próxima.